louvo a Deus porque a presença do Senhor é notória nesse lugar. Amém. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 assim: vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, e nem tampouco dos sábios o pão, e do acaso. Diga, tudo depende do tempo e do acaso. Queira sentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo depende do tempo e do acaso. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nesse texto, mas esse texto é de uma profundidade muito grande. Porque de todas as prerrogativas que um vencedor poderia ter, Salomão resume nesse texto. E o vencedor, a ótica natural diz que ele tem que ser ligeiro, ele tem que ser sábio, prudente e inteligente. Mas Salomão diz que não é do ligeiro, nem do sábio, nem do prudente e nem do inteligente a vitória. Tudo depende do tempo e do acaso. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Porque às vezes o ligeiro, ele se apressou, mas ele chegou atrasado. Aconteceu um problema. O sábio, com toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade, ele também estava no lugar errado. O inteligente, com toda a sua inteligência, perdeu o tempo da sua oportunidade. Significa, irmãos, que você pode ser sábio, inteligente, pode ser prudente, mas você precisa mesmo saber aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida. Você pode nem ser tão ligeiro assim, você pode nem ser tão sábio assim, você pode nem ser tão inteligente, mas se você souber aproveitar as oportunidades de Deus, irmãos, souber aproveitar as portas que Deus vai abrir para você, você será um vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui? Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, tudo depende. Pode tirar mais. De você estar no lugar certo e na hora certa, e com as pessoas certas também. Amém, irmãos? E com a visão certa. Porque às vezes você está no lugar certo, mas com as pessoas erradas. Às vezes você está no lugar certo, com as pessoas certas, mas com a visão errada. E às vezes você está no lugar certo, com a pessoa certa, com a visão certa, mas ainda não chegou a hora. Quando chega a hora, irmãos, Deus te estabelece. E quando Ele te estabelece, ninguém te tira. Se você se estabelecer e se colocar, qualquer coisa te tira. Mas se você tem a sua vida nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te colocar no lugar que Ele preparou para você. Mas tudo depende da oportunidade. Diga oportunidade. E o que é oportunidade, irmão? Oportunidade, pode passar o PowerPoint também, você vai acompanhar aí. Oportunidade é uma ocasião favorável quando nós temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. Olha o que está escrito ali: oportunidade. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... oportunidade favorável quando temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. Deus, Ele vai colocar você numa ocasião favorável. Ele vai alinhar circunstâncias. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai te levar a determinados lugares. Ele vai te permitir ter certas experiências. Isso chama-se arranjo divino. Deus, Ele vai colocar as coisas certas. Tudo que você precisa para viver a promessa de Deus,
Ele vai colocar pessoas no seu lugar, no seu caminho. Ele vai te levar a conhecer lugares. Ele vai alinhar situações. Essa é uma ocasião favorável. E quando tudo estiver pronto, se você perder a oportunidade, irmão, você perdeu a oportunidade. Porque a oportunidade é uma ocasião favorável. Entende o que eu estou dizendo? Agora, sabe o que é triste, irmãos? Que tem muitas pessoas que desperdiçam oportunidades. Tem muita gente que perde esse tempo, esse time, né? Eu queria falar de 3 tipos de pessoas aqui hoje. Número 1, eu queria falar daquelas pessoas que não enxergam as oportunidades. Pode passar o PowerPoint, por favor. Existem pessoas que não conseguem enxergar, irmãos. Está aí o PowerPoint? Alguém pode ajudar, por favor? Isso. Aos que não enxergam as oportunidades. Diga, os que não enxergam as oportunidades. Por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas que elas estudam, elas comentam sobre as oportunidades, elas até acreditam que a oportunidade vai chegar, mas o problema é que quando a oportunidade aparece, elas se tornam incapazes de enxergar. É um tipo de cegueira espiritual que impede as pessoas de viver o melhor de Deus para a sua vida, principalmente com relação às coisas espirituais. E nós temos um caso clássico na Bíblia, que foi o povo de Jerusalém. A Bíblia diz que durante centenas de anos, os judeus, eles receberam as profecias, eles receberam as promessas, eles estudavam as profecias, eles conheciam cada citação da Bíblia, eles sabiam de todos os sinais da vinda do Messias, e eles passavam a vida inteira clamando pelo Messias. Todavia, quando o Messias chegou, eles não puderam reconhecer. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 37. Você vai acompanhar a leitura ali no PowerPoint. Olha o que diz a palavra do Senhor. E quando... Dá para passar ali? Tem como ajudar? Isso. Ajuda ali, por favor, que aí fica mais rápido para a gente. Olha o que diz Lucas capítulo 19. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando iam chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados se apertarão em cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Eles não reconheceram. Pode passar o PowerPoint? Acho que o computador está lendo. É que todos os textos bíblicos estão no PowerPoint para você acompanhar. E não reconheceram o tempo da sua visitação. Jesus disse, irmãos, que aquela cidade foi destruída porque eles não souberam aproveitar e reconhecer o tempo da oportunidade. Isso é algo muito sério, porque de acordo com a tradição judaica, havia 3 sinais que o Messias viria. O primeiro sinal é que ele deveria ser reconhecido como filho de Davi. O segundo sinal é que ele deveria ser ungido publicamente. O terceiro sinal é que ele seria reconhecido pelo povo como o Salvador que haveria de salvar. Interessante é que esses 3 sinais aconteceram. Quando Jesus entrou na cidade de Jericó, um cego bem alto ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então aquele cego que não podia enxergar, mas ele sabia que era o filho de Davi. O segundo sinal é que quando Jesus entrou em Betânia, uma mulher ungiu Jesus na casa de Simão. Ele foi ungido.
E o terceiro sinal foi quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo dizia: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E Hosana significa: o Salvador veio para salvar. Então os três sinais se cumpriram, irmãos. Ouça o que eu vou te dizer, preste bem atenção. A palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, Deus está falando com os irmãos e com a gente domingo após domingo, culto após culto, pregação após pregação, palavra após palavra. E ainda assim tem pessoas que não conseguem enxergar a oportunidade e o que Deus está dizendo. Tem pessoas, irmãos, que focam tanto nos problemas que elas esquecem de olhar para as promessas de Deus. Tem pessoas que se você chamar assim: irmãos, vamos para uma campanha de milagres na igreja, o irmão vai dizer: eu não vou não, porque eu estou doente. Deus está movendo, Deus está operando, Deus está falando, é o tempo, é a hora, é o lugar. Deus quer curar, mas a pessoa quer ficar em casa, porque ela não consegue enxergar. Isso é uma cegueira espiritual. Que o Senhor nos livre dessa cegueira espiritual, amém, irmãos? Porque esse ano de 2015 o Senhor vai abrir muitas portas para você, o Senhor vai abrir muitas portas de oportunidade, e você vai enxergar essas portas e entrar por elas. Muitas pessoas não conseguem entrar porque estão cegas espiritualmente. Então esse é o primeiro tipo de pessoas, aqueles que não conseguem enxergar as oportunidades. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Está conseguindo passar no PowerPoint? Pode ir passando, pode ir passando. É que está tudo no PowerPoint, os irmãos e eu pode passar. Isso, pode passar, pode acompanhar. Isso. Eu estou vendo aqui na televisão. Seria muito bom se a gente conseguisse acompanhar junto, os irmãos sincronizarem aí. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, há um segundo tipo de pessoa que se relaciona com as oportunidades. Isso, pode passar que isso eu já falei. Vai ser bom para os irmãos. O segundo tipo de pessoa, irmãos, são pessoas que percebem as oportunidades. Pode passar, vamos acompanhar junto ali para ficar legal. Isso, pode passar, isso. Só ficar atento que dá para isso. Pronto. Amém, irmãos? Assim é melhor para a gente acompanhar, que você guarda a mensagem, é melhor. Isso, vai acompanhando conforme eu for falando. O segundo tipo de pessoa, irmãos, são aquelas pessoas que percebem a oportunidade e aproveitam. Vamos ler junto o escrito ali? Há os que percebem a oportunidade e a aproveitam. Tem pessoas que não conseguem enxergar as oportunidades, mas tem pessoas que já percebem. Tem pessoas que já conseguem enxergar, e elas ficam ali esperando: vai acontecer, vai acontecer. E quando acontece, ela pega aquela oportunidade. Isso é uma bênção. Amém, irmãos? Interessante é que o evangelista Lucas, ele vai registrar a história de um homem que estava esperando uma oportunidade, e quando aquela oportunidade apareceu, ele agarrou aquela oportunidade. Que é a história de Bartimeu, do cego. Interessante que Bartimeu, quando você vai ver a história de Bartimeu, Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, o pai dele, o nome do pai. E Timeu significa amaldiçoado, desfavorecido. E ele morava numa cidade chamada Jericó, que historicamente era amaldiçoada, porque quando Josué conquistou a cidade, ele amaldiçoou a cidade. Então veja, ele era cego, olha só, mendigo, morava numa cidade amaldiçoada e tinha um pai desfavorecido. Não era inteligente, né? Na ótica de Salomão, não tinha todas aquelas, não era ligeiro, não tinha aquelas prerrogativas todas, mas tem uma coisa: ele estava no lugar certo e na hora certa. Filho, olha para cá. Você pode não ter nascido numa família rica, você pode não ter tido uma escolaridade ou uma faculdade, você pode não ter tido oportunidades talvez antes que outras pessoas tiveram, mas isso não impede o favor de Deus sobre a tua vida. Isso não impede o agir de Deus, porque não é dos inteligentes, não é dos sábios, nem dos prudentes, nem dos ligeiros, mas tudo depende de você estar no lugar certo e na hora certa. Por isso que tem pessoas que avançam mais do que as outras.
Tem pessoas que crescem mais rápido, tem pessoas que conquistam mais. Por quê? Eles sabem aproveitar as oportunidades. Às vezes a pessoa recebe um emprego, consegue estar lá no emprego, mas ela não aproveita as oportunidades que Deus coloca para ela lá. Tem pessoas que jogam fora as oportunidades. Mas olha o que diz a história de Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar o quê? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe, irmãos, aquele homem estava sentado à beira do caminho, aguardando a sua oportunidade. Apesar de cego fisicamente, ele tinha uma visão espiritual. Porque o pior cego é aquele que não quer tinha operado milagres. Ele pensava consigo mesmo: se ao menos algum dia eu cruzar o caminho de Jesus, eu não perderei essa oportunidade por nada. E eu creio, irmãos, que se Jesus não tivesse passado por Jericó, aquele homem nunca seria curado. Interessante é que Jesus estava passando por Jericó e não ia passar mais por ali, porque ele já estava indo para ser crucificado alguns dias depois. Ou seja, se Bartimeu perdesse aquela oportunidade, ele ficaria cego para sempre. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Uma palavra que você ouve desse púlpito pode mudar sua vida sempre. Eu vou repetir: uma frase, uma palavra, um pensamento pode mudar toda a tua situação. Por isso que se você perder um culto como esse, por exemplo, perder o propósito que Deus está estabelecendo, você pode perder uma grande oportunidade de ser abençoado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Mas ele não perdeu a sua oportunidade. Aquele homem não deixou Jesus passar sem perceber. E quando Jesus passou, ele gritou até ser ouvido. As pessoas falaram para ele parar, mas ele não desistiu. Ele não deu ouvido ao que as pessoas estavam dizendo. E no final da história, ele recebeu muito mais do que as pessoas. Sabe o que a gente aprende com esse homem, irmãos? É que ele não perdeu a sua oportunidade. Ele estava aguardando e ela chegou. Quando a oportunidade chegar na sua frente, não jogue ela fora, não. Você não sabe se ela vai voltar. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Você sabe que tem uma história muito interessante de um jovem que queria casar com uma moça, filha de um fazendeiro. E aquele fazendeiro disse: para você casar com a minha filha, você vai ter que provar que você é corajoso, que você é homem. E então ele disse: o que eu vou fazer então para casar com a sua filha? Eu vou soltar 3 touros, 3 bois, e você tem que conseguir pegar pelo menos um pela cauda, pelo rabo. E ele soltou o primeiro touro, e o touro foi tranquilo. Ele falou: esse aí é muito fraquinho, vai vir o problema. Aí ele soltou o segundo já era mais bravo. Ele falou: se o primeiro foi calmo, se o segundo mais bravo, então o terceiro é mais bravo ainda, então eu vou esperar vir o terceiro. Irmãos, quando soltou o terceiro touro, o touro era cotó, ele não tinha calma. Ele deixou passar as 3 oportunidades. Alguém está entendendo? Não perca as oportunidades, irmãos. Tem muita gente que não é abençoada porque escolhe muito. Tem muita gente que está escolhendo, está na dúvida.
Tem muita gente que não sabe o que fazer. Irmãos, siga a direção do Espírito Santo de Deus no seu coração. Você sabe que a gente tem um hábito, né, de falar que enganoso é o coração do homem, maior que todas as coisas. E de fato, irmãos, o nosso coração, ele pode nos enganar. Mas a palavra diz que Deus nos deu um novo coração. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele não se engana, não. Entende o que eu estou dizendo? Só que muitas vezes a gente quer ver um anjo vir na nossa frente. Muitas vezes a gente quer ver alguém levantar em profecia: eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, minha serva, vai. Não, irmãos, isso não é fé. Entende? A fé é você aproveitar aquilo que Deus coloca diante de você. E vai haver uma paz no seu coração tão grande, uma testificação, uma certeza, que não vai, de certa forma, te tirar o medo. Porque o medo do novo, o medo de arriscar, sempre a gente vai ter. Mas a paz vai ser maior. Entende o que eu estou dizendo? É a testificação do Espírito. O que é testificação? Eu sei que sei, mas não como sei. Eu sei que eu tenho que ir nesse lugar. Eu sei que eu tenho que me tornar membro dessa igreja. Não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que me tornar membro. Eu sei que eu tenho que ir em tal lugar, em tal empresa, fazer tal entrevista. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que ir. Isso é o que? É o testificar do Espírito. Quem está entendendo isso? Então, Deus coloca em nós o querer e o realizar. Aquilo que você sente no teu coração de falar: irmão, segue a intuição do Espírito, obedece. Eu conheço a história de um pastor, que hoje ele é pastor de uma grande igreja no estado de Goiânia, mais de 20 mil membros. E quando a igreja estava começando lá atrás, ele queria muito ter uma rádio para evangelizar, para fazer os trabalhos da igreja. E um dia, ele acordou de manhã e ele pensou consigo mesmo: eu acho que eu vou lá na feira. Olha, ele não costumava ir à feira, mas ele sentiu aquela vontade de ir à feira. E ele foi, despropositadamente. E lá tinha uma barraca de caldo de cana com pastel. E ele sentiu vontade de parar ali e tomar caldo de cana e pastel. Coisa que ele não fazia há muito tempo, ele não tinha hábito de fazer. Mas era o Espírito Santo impulsionando ele. Ele parou do lado de um moço, o moço parou do lado dele, e eles começaram a conversar. Era um amigo dele de muito tempo. E aquele amigo, na verdade, de muito tempo, tinha uma rádio. E ele compartilhando com ele: poxa, eu tenho vontade de comprar uma rádio. Ele: é mesmo, eu estou vendendo a minha, mas eu não tenho como pagar. Nossa igreja é pequena, nós não temos muitos recursos. Ele falou: faz o seguinte, fica com a minha rádio, e a gente negocia aqui uma forma de pagamento, parcela, que vai dar para você pagar. Mas só tem uma coisa: o dono dessa rádio também era dono de uma fábrica, de uma indústria que cultivava arroz, que é o arroz cristal, lá em Goiânia. E ele falou assim: só fala o seguinte, as propagandas do meu arroz você faz na rádio, faz a propaganda. E ele ficou tudo bem, mas ele falou: não tem como te pagar, não tem problema, faz a propaganda, prega a palavra, faz o projeto da igreja, e quando você puder, você me vai. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele fez a propaganda do arroz daquele moço. Aquele moço foi ficando tão rico, foi enriquecendo tanto, que chegou uma hora que ele falou para ele assim: olha, você não precisa pagar mais nada sobre a rádio. Ele nem começou a pagar, ele ganhou a rádio de graça. E essa rádio é uma rádio muito abençoada, Vinha FM 91,5, você pode ver pelo site. Eu ouço ela direto. Lindo esse testemunho. E você vê, até hoje, isso faz anos, até hoje, tudo, quando tem a pregação do pastor, ele fala: oferecimento arroz cristal. Até hoje, irmãos, porque ele seguiu a intuição do Espírito. Nós estamos num prédio em Campo Grande que é alugado, e o preço do terreno lá é muito caro, é 4 milhões, 5 milhões, é tudo assim. E eu já procurei umas barracas que vendem caldo de cana e pastel, para parar e tomar. Vai que um dia
O dono de um desses terrenos para do meu lado ali. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos perder as oportunidades. Irmãos, a palavra diz em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você bate com o carro, às vezes você chega atrasado na escola, no trabalho, às vezes você chega atrasado numa situação, mas aquilo ali, às vezes acontece um acidente. Não é que a gente tem que chegar atrasado sempre, né? Tem que estar na hora certa. Mas vai que acontece alguma eventualidade, e por causa daquela eventualidade você conhece alguém, entende? Que vai te abrir uma oportunidade e vai te levar a ter uma experiência com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, não perca as oportunidades. Siga a direção do Espírito de Deus na sua vida. Amém? Mas falando aqui do caldo de cana, volta e meia eu penso mesmo em ir lá para a barraquinha e ficar lá para ver se aparece alguém. Porque existe o terceiro tipo de pessoa que lidar com as oportunidades. Eu falei que tem aquelas que não enxergam, sim ou não? Aquelas que pode estar na frente delas, mas elas não enxergam. Tem aqueles que esperam a oportunidade. Quando ela chega, ele agarra. Mas tem um terceiro tipo de pessoa. São pessoas que criam a oportunidade. Ah lá, há os que criam a oportunidade. Se nós fôssemos colocar uma pirâmide, pode passar por favor, você vai ver que a base da pirâmide é a maioria das pessoas, são aquelas que não enxergam as oportunidades. O meio da pirâmide ali seriam aquelas pessoas que estão esperando a oportunidade. Quando ela acontece, eles agarram. Já é bom estar no meio da pirâmide, já é bom. Mas poucas pessoas, gente, que a menor parte, são pessoas que criam oportunidade. E aí? Você está esperando as coisas acontecerem ou você quer fazer as coisas acontecerem? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas que nós temos que esperar com paciência no Senhor. Mas tem coisas, irmãos, Deus fala: irmão, vai, levanta, anda, marcha, que o mar vai se abrir. Às vezes você não recebeu ainda essa bênção, porque você está esperando. E Deus está falando para você: levanta, filho. Entende? O primeiro tipo de pessoa, ela perde qualquer oportunidade. O segundo tipo de pessoa, ela clama a Deus, fala: Deus, me ajuda, me socorre. E Deus manda a oportunidade, ela vai e cá. Mas o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não só clama, ela bate na porta. E mesmo que a porta não se abra, ela continua batendo, porque ela sabe que aquele que pede recebe, e quem bate a porta se abrirá. A palavra diz que Deus vai derramar água sobre o sedento. Ou seja, Deus só libera e só derrama sobre aqueles que de fato querem. E quem quer, irmãos, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, está sempre dando uma desculpa. E a palavra diz: se você quiser e ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Então, irmãos, vamos desculpas de lado, irmão. Está difícil para todo mundo, irmão. Ah, não, por que você não foi lá ver o emprego? É porque eu não tinha dinheiro de passagem. Por que você não perdeu a entrevista? Porque eu não tinha dinheiro de passagem. Por que você não foi andando? Por que você não pediu carona? Por que você não deu um jeito? Quem quer, irmãos, vai. E aqui a Bíblia conta a história de um outro homem, que eu quero concluir com a história desse homem aqui. Em Lucas capítulo 19. Olha o que a palavra de Deus diz, a história de Zaqueu. Lucas 19, versículo 1 diz assim: que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar,
olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. A Bíblia diz, irmãos, que aqui é diferente de Bartimeu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, esperando algo acontecer. Jesus passou e ele agarrou a oportunidade. Mas Zaqueu não. Zaqueu não estava no caminho de Jesus. Jesus estava passando por outro lado. Ele falou: o que? É Jesus, eu vou lá. Veja que Zaqueu, ele procurava. Depois diz que ele não podia, porque era naturalmente impossível para ele, porque ele era de baixa estatura. Havia uma multidão cercando Jesus. Olha lá, Zaqueu procurava. Havia uma impossibilidade. E havia também uma multidão. Ou seja, do ponto de vista natural, irmãos, era impossível Zaqueu ver Jesus. Mas será que ele voltou para casa? Dizendo: isso não é para mim. Não vou conseguir. Não. Quais foram as atitudes de Zaqueu para alcançar o seu objetivo, irmãos? Ele correu. A Bíblia diz que ele correu. A Bíblia diz também que Zaqueu subiu. A Bíblia diz que também Zaqueu, ele tinha um objetivo, ele queria ver Jesus. Quem tem um alvo, quem tem um objetivo, alcança, irmãos. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, você tem que correr, filho. Você tem que correr. Você está parado por quê? Você tem que se esforçar. A palavra diz que nós temos que correr a carreira que nos está. Mas tem gente que é lento, pastor. Irmãos, corramos a carreira que nos está proposta. Ele está falando o que a gente tem que correr, irmãos. Tem que colocar velocidade. Mas tem gente que está andando, está nem aí, vou ter todo o tempo do mundo. Aí vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, vai deixando sempre para depois. Você conhece alguém assim, irmão? Tem gente que já era para ter resolvido o documento há muito tempo. Tem gente que está só com a cópia da identidade. Tem gente que está com uma porção de coisa parada na sua vida, na sua casa, porque está sempre deixando para depois, gente. A torneira está pingando. Era só trocar ali a pecinha, mas não, está pingando e dá um jeito, amarra. Tem gente, irmão, que se hoje aparecer a oportunidade, ele não sabe nem onde está o diploma do segundo grau. Não sabe onde está o histórico escolar. Pastor, eu quero ter um carro. Você conhece alguém assim, irmão? A palavra diz que Jesus, quando trouxe a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus falou para os discípulos: façam com que todos sentem em grupos. Depois que Jesus mandou todo mundo sentar em grupos, ele pegou os 5 pães e 2 peixes, deu graças e multiplicou. Irmãos, Deus não vai te abençoar se você for uma pessoa desorganizada. Deus não vai multiplicar o teu salário se você continuar se enrolando com o pouco que você ganha. Deus não vai te colocar em coisas maiores se você não for fiel nas coisas menores. Zaqueu, irmãos, ele correu. Irmão, diga para o irmão que está ao teu lado: irmão, corre, irmão. O que está faltando, irmão? Sabe, irmãos, muita coisa não acontece na nossa vida, não é culpa de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas Zaqueu correu, subiu, ele tinha uma meta. Sabe, todo ano na nossa igreja a gente estabelece alvos para os irmãos. E muitos irmãos falam: qual o seu alvo esse ano? Não, o meu alvo é emagrecer, vamos supor. E a pessoa não consegue emagrecer. Porque na verdade o alvo ele tem que ser mais definido. O alvo não é emagrecer, o alvo é não tomar refrigerante. São pequenas coisas. O alvo é não comer gordura, comer doce. Entende?
Aí você pergunta para o irmão, qual o seu alvo? O meu alvo é crescer espiritualmente. Não. Para você crescer espiritualmente, o que você tem que fazer? Eu vou jejuar uma vez por semana. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Esse é o alvo. O meu alvo ano que vem, em dezembro, eu consegui pegar todo o 13º limpo. Que chega no final do ano, o 13º, ele só passa assim, tchau, oi, tchau. Já viu o 13º? É oi, tchau, oi, tchau, oi, tchau. Você nem vê um centavo. Mas o que você tem que fazer? Meu alvo, eu tenho uma meta. Eu quero pegar o 13º no final do ano. Então, para isso, eu vou eliminar as minhas dívidas. Porque tem gente que pensa assim, eu estou devendo tanto que é melhor nem fazer conta. É tanta coisa que eu tenho que pagar, que eu não vou nem colocar no papel. Aí não consegue sair da dívida. Por que, irmãos? Não está criando oportunidade, minha gente. Essa não é a vontade de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem um DNA de um campeão, de um vencedor, irmãos. Cria oportunidade a partir de hoje. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. E outra coisa, a Bíblia diz que Zaqueu, ele se informou. Ele correu, ele subiu na árvore, ele queria ver Jesus, ele tinha um alvo e ele se informou. A Bíblia diz que quem é que vai passar por aqui? Como é que eu faço para encontrar com Jesus? A Bíblia diz que ele se informou, irmãos, ele correu atrás de informações. E ele se colocou numa árvore estratégica. Irmãos, isso é coisa maravilhosa. Jesus viu a ação proativa de Zaqueu, viu que ele havia se esforçado, Jesus viu que ele tinha se informado, e ele falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. Irmãos, Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua dedicação. Faça o seu melhor e deixe os resultados com Deus. Eu estou falando de gente como Zaqueu, de gente de fé, de gente de ação, gente que não fica parada, mas gente que corre, gente que sobe, gente que se informa, gente que se põe no caminho da bênção. Quem é esse tipo de gente daqui nessa noite? Deus é o Deus de oportunidades. Se você acreditar e tiver a atitude certa, irmãos, você vai experimentar coisas tremendas da parte de Deus. Deus vai colocar você diante de oportunidades de pessoas, de relacionamentos, oportunidade de conquistas. Deus vai fazer você enxergar portas abertas. Por isso, não pare diante dos obstáculos. Não pare diante das dificuldades. Porque o resultado daquele dia de Zaqueu foi um jantar com Jesus. Porque Zaqueu não ficou parado. Amém ou não? Quem é você diante das oportunidades? Será que a sua cegueira espiritual é tão grande a ponto de você não conseguir enxergar que Deus está falando com você hoje? Será que você é aquela pessoa que está clamando e aproveita a oportunidade? Ou você é aquela que também é bom, isso é bom. Segundo plano é bom. Ou você cria a oportunidade. Por que você não pode entrar nessa faculdade? Quem disse que você não pode ser promovido no seu emprego? Quem disse que você não pode comprar sua casa própria? Quem disse, irmão? E eu quero terminar dizendo: se você entrou aqui nessa noite precisando de Jesus, essa é a sua oportunidade. Clame a Ele. Não deixe essa oportunidade passar. Entregue a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você está afastado da casa do Senhor, essa é a sua oportunidade de voltar. Se você está na igreja, mas não consegue enxergar, peça ao Senhor que abra os seus olhos, para que Ele te dê visão espiritual, para que Ele te dê disposição para você avançar. Não perca a oportunidade. Quer ser pastor? Faça um seminário, estude, se forme, corra atrás do tempo que você perdeu. As coisas não vêm prontas, irmãos. Glória a Deus. Existe um caminho a ser percorrido, sabe?
Quer mudar de emprego, quer ter um salário melhor, procure, se especialize, invista no seu conhecimento. Você quer abrir o seu próprio negócio? Corra o risco. Coloca Deus na frente e vai com Ele. Acredite. Toda segunda-feira, uma vez por mês, na nossa igreja, nós começamos mês passado uma reunião dos empreendedores do reino. São irmãos da igreja que vendem Avon, Natura, empresários, donos de mercado, pedreiro, pintor. Primeira reunião tivemos 60 irmãos lá. Segunda-feira agora tem outro. Nós estamos levando 100 palestrantes para motivar os irmãos com princípios da palavra de Deus. Como é bom você vê pessoas que acreditam que podem ter o seu próprio negócio. E Deus quer, se você sente esse desejo no coração, olha a Deus, busque, não tenha medo não. Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Quando você chegar em casa e abrir a porta da sua casa, abra a porta dizendo: essa é a porta da minha oportunidade, do meu milagre. Quando você abrir a porta do seu carro, abra dizendo: essa é a porta do meu milagre. Eu creio que ainda esse mês, alguns irmãos aqui que receberam essa palavra vão receber um telefonema. Alguém recebe isso, irmão? Vão receber um convite. Vão ser surpreendidos por algo que vocês talvez até tinham esquecido. E quando isso acontecer, você vai lembrar dessa palavra. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o pastor Sérgio. O Senhor continue prosperando esse ministério, essa igreja linda. Deus continue abençoando os irmãos. Deus continue dando visão para os seus ministérios. Amém? Eu vou terminar orando, só para Deus explicar essa palavra. Mas queria também deixar aqui a oportunidade para você. Hoje todo mundo tem internet, né, irmãos? No celular, no computador. Eu queria que os irmãos pudessem pesquisar na internet. Lá é uma rádio da nossa igreja, uma web rádio online. Se ouve no celular, ouve pesquisando na internet, anota aí, rádio som da graça.com, sem cedilha, rádio som da graça.com. E nessa rádio você vai ter várias pregações, vários louvores, palavra que vai abençoar a sua vida, que vai edificar o seu coração. Rádio som da graça.com. Fique de pé, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Amém? Deus é um Deus de oportunidade. Que você peça a Deus nessa noite visão espiritual para reconhecer o que Deus tem para a sua vida nesse tempo. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa noite. Poderíamos estar em outro lugar, poderíamos estar com outras pessoas, mas eu creio, Pai, que o Senhor trouxe pessoas chaves aqui, que precisavam ouvir essa palavra. Porque sempre quando o Senhor quer fazer algo na nossa vida, o Senhor envia uma palavra. Assim foi com Josué. Josué, fique de pé, dispõe-te, porque eu quero falar contigo. E Josué estava prestes a realizar a obra do Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor trouxe essa palavra para irmãos aqui, que estão prestes a experimentar grandes realizações na sua vida, mas que cada um possa ter esse senso de oportunidade, de direção do Teu Espírito, ó Pai, para que possamos viver todas as Suas promessas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja e para o nosso ministério. E se alguém entrou aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não conhece o Senhor, que ainda está afastado dos Teus caminhos, que essa pessoa possa agora, diante do Senhor, se render a Ti.
porque o teu Espírito Santo está aqui para salvar e para convencer. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meu amigo.